Você sabe a diferença entre adorar, louvar e clamar? É importante que a gente tenha essa dimensão. Adoração é quando eu faço pensando naquilo que Deus é. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Ele é soberano, então Ele é digno da minha adoração. Quando a gente traz isso para musicalidade, por exemplo, os cultos devem ter uma forte tendência em serem cultos de adoração a Deus. Compreende isso? Então, quando nós estamos ali nos nossos momentos de louvor e adoração, eu o adoro por quem Ele é, basicamente. E o louvor? Aonde se enquadra o louvor nessa perspectiva? Eu o louvo por seus grandes feitos. Então, louvar a Deus é uma atitude de reconhecimento pelos seus feitos. Eu o adoro por quem Ele é, eu o louvo pelos seus grandes feitos. Feitos esses que só são capazes de ser feitos por um Deus tão soberano como Ele é, tão poderoso como Ele é. Então eu o adoro por quem Ele é. Eu o louvo por seus grandes feitos. E o clamor? Onde entraria o clamor nessa equação? Eu clamo pelo seu socorro. Eu clamo pelo seu olhar para mim. O que acontece hoje no cenário musical, falando de musicalidade? Muitas vezes eu fatiando essas três perspectivas de contato com meu Deus, eu me limito a apenas clamar. Quando eu faço uma oração de clamor, não há problema nenhum nisso. Mas se apenas a minha relação com o meu Deus se limitar ao clamor, ao meu pedir, ao meu pedido de socorro, eu tenho aí um problema. Porque se torna uma relação muito chata. Eu busco o meu Deus, eu busco o meu Senhor apenas pelas suas mãos, não pela sua face, como nós gostamos de repetir. E é muito bonito, inclusive é muito poético. Buscar a Deus pela sua face, não apenas pelas suas mãos. Ok? Compreendemos isso. Como eu preciso me relacionar com Deus? Em adoração por quem Ele é, em louvor pelos seus grandes feitos, e isso é um ato de gratidão, mas também em clamor pelo seu socorro. Não há mal nisso, inclusive é necessário, porque é um reconhecimento de que tudo que eu possa perspectivar, tudo que eu sonhe, só tem um caminho de vir, um caminho sadio de vir: Deus. Trazendo isso para o nosso contexto de serviço, não apenas na musicalidade, mas também no serviço, muito aos nossos ministérios de apoio, zeladoria, diaconia. Como eu posso trazer isso para a nossa perspectiva, para o nosso olhar? Se eu sirvo a Cristo, ainda que eu pegue uma vassoura na mão, com toda a minha humildade, numa perspectiva de clamor, ou seja, buscando algo do Senhor, eu tenho um problema, que é uma relação de troca. Deus não barganha os seus feitos conosco. Ele não vai atender a sua oração de clamor, o seu pedido. Ele não vai resgatar o seu ente querido pelo que você tem capacidade de fazer com as suas próprias mãos. A palavra do Senhor nos ensina que os nossos melhores atos são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Então, se na minha perspectiva de clamor eu não posso servir, trabalhar para Deus, porque isso seria uma relação de troca, isso se enquadraria como louvor? Talvez sim. Se eu observar o louvor como um ato de gratidão pelos seus feitos, assim como nós observamos o meu servir como gratidão, eu vejo aí a resposta, inclusive, de votos ao Senhor. Senhor, se o Senhor me socorrer, eu vou servi-lo de todo o meu coração para todo sempre. Eu farei tal coisa na tua casa, eu voltarei aos teus caminhos.
Isso é bom, isso é inteligente, mas lembrando que isso também não pode ser visto como uma relação de troca, uma barganha, mas sim como uma relação de gratidão. Então eu consigo servir a Cristo como louvor? Consigo. Consigo servir a Cristo como clamor? Faço para receber? Não consigo. Aonde mais se enquadraria o nosso relacionamento de servir nessa perspectiva? Adoração, louvor e clamor. Para a adoração. Aí sim, é um reconhecimento da soberania de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço o tamanho de Deus. Eu reconheço quem Ele é. Eu reconheço a sua vontade sobre a minha vida. Então, por meio de adorá-lo, com o meu serviço, assim eu farei. Então é importante que nós saibamos de maneira consciente como nós nos relacionamos com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que quebrar de uma vez por todas esse sentimento de relação de troca com o Senhor. Sabe, muitas vezes nós observamos servindo a Cristo em ministérios que cuidam de zeladoria e de serviços, que as pessoas se aproximam como quase que esmolando a Deus. Eu estou dando uma esmola ao Senhor. Olha, eu quero ajudar no ministério de apoio da comunidade. Deus não precisa da sua ajuda. Guarde isso no seu coração. Deus não precisa das suas mãos. Mas como Pai, Ele se alegra muito em perceber que você reconhece o seu ato de serviço como um tempo de adoração ou de louvor a Ele. Então compreenda essa diferença de perspectiva. Eu preciso enxergar o meu ato de serviço de maneira diferente. Nunca mais eu pego numa vassoura do mesmo jeito na casa do Senhor. Se eu compreendo que aquele tempo ali é um reconhecimento da soberania de Deus. É fundamental que nós sejamos servos conscientes de quem Deus é. Porque Deus é Pai, mas Ele continua sendo soberano. Todos os meus atos a Ele precisam ser de reconhecimento da sua soberania. Isso é adoração. Eu sirvo a Deus por quem Ele é. Exatamente. Eu posso servir a Deus com um sentimento de gratidão. Isso é louvor pelos seus grandes feitos. Olha, Deus me resgatou. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu quero servi-lo para sempre. Isso é louvor. Mas eu não posso servi-lo na perspectiva de clamor. Eu faço porque Ele me protege. Eu vou servi-lo porque eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu vou servi-lo porque eu acredito que esse ato de serviço irá mover o coração de Deus e resgatar o meu filho, a minha esposa, restaurar o meu casamento. Não é assim que o nosso relacionamento com Deus deve se pautar. É importante que nós tenhamos essa perspectiva, para que nós possamos verdadeiramente adorá-lo, louvá-lo e também clamar a Ele, por meio das nossas orações, por meio da musicalidade, por meio das artes e sim, por meio dos nossos atos de serviço. Nós somos o Ministério de Apoio, nós somos a Missão Serra. Eu sou o seminarista Diego Cassoto. Que Jesus abençoe a sua vida.